Daí, pessoal, mais uma resolução. Num restaurante, o cardápio oferece escolha entre 5 sopas, 3 pratos principais, 4 sobremesas e 6 bebidas. Uma refeição consiste obrigatoriamente num prato principal e numa bebida, podendo ser acrescidos opcionalmente de uma sopa ou de uma sobremesa, ou ainda de ambas. Quantos tipos de refeições, todas diferentes entre si, podem se fazer? Bom, então vou resolver essa questão em 2 formatos aí. Primeiro eu vou pensar naquilo que é obrigatório no pedido, que é um prato principal e uma bebida. Primeiro eu vou colocar assim, ó, todas as opções, tá? Então o cliente ele tem como opção 5 sopas, então vou pôr assim, ó, sopas, 5 tipos. Prato principal, ele tem 3 sobremesas, são 4 tipos, e ainda bebidas 6. Bebidas 6. Ok. E aí, vamos pensar, ó, ele obrigatoriamente precisa de um prato principal e uma bebida. Então, disso eu não tenho como fugir. Então, vou pensar assim, ó, eu tenho que pensar aqui que ele tem que escolher um prato principal e uma bebida. E vamos supor que ele só tenha escolhido isso, só o prato principal e a bebida, mais nada, já que a sopa e a sobremesa são situações opcionais. Então, prato principal e bebida, ele tem aí 3 possibilidades de prato principal, 3 possibilidades, até posso botar assim, ó, 3 possibilidades de prato principal, 3 possibilidades de bebidas. Aliás, ele tem bebida 6, né? Aqui, ó, bebidas 6. Então, aqui 6. Então, 3 possibilidades de prato principal, 6 possibilidades de bebidas. Multiplico aí, né? Princípio multiplicativo. 3 vezes 6, 18. Eu vou te explicar rapidamente por que eu multiplico. Porque cada prato principal, imagina prato 1, prato 2, prato 3. E aqui, bebida 1, bebida 2, bebida 3, 4, 5 e 6. Se eu escolho o prato principal, eu posso ingerir bebida 1, bebida 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, esse prato P1 me fornece 6 possibilidades de ingestão, né, de combinação entre prato e bebida. Se eu pegar o prato 2, eu também tenho aqui 6 possibilidades, né, uma com cada bebida. Então, eu tenho mais 6. Ou seja, portanto, eu tenho aqui 1, 2, 3 vezes 6, ok? Então, por isso que eu multiplico aí 3 vezes 6, e essa justificativa é quase que o significado aí do princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Então, 3 vezes 6, 18. Isso porque eu considerei que o cliente não quer nem sopa e nem sobremesa. Mas vamos supor que esse cliente ele queira a sopa, pelo menos, porque ele pode pedir uma ou outra. Então, aqui ele vai, de novo, ó, prato principal. Ele vai ter que ingerir bebida, porque é obrigatório também. E aí ele vai aqui querer uma sopa. Então vamos pensar, ele tem 3 possibilidades do prato principal, 6 bebidas e sopa são 5. Então aqui 5 sopas. E aí multiplico isso também. 3 vezes 6, 18, 18 vezes 5, 90. Aí, então ele tem 90 situações onde ele, além do obrigatório prato principal e bebida, ele também escolhe uma sopa, uma das 5 possibilidades. É o mesmo que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 5, por quê? Porque ele tem, para cada uma dessas 18 situações, uma das 5 sopas para fazer a escolha. Ok. Agora vamos supor que ele não queira, além da sopa, ele queira também sobremesa. Então, prato principal, bebida, sopa, e aí ele também vai querer sobremesa, ou seja, ele vai querer tudo que é oferecido. Então ele tem 3 possibilidades de prato principal, 6 para bebidas, 5
para sopas e sobremesas são 4 possibilidades. E aí da mesma forma, né, multiplico todos os itens aí entre si, multiplicando isso, 3 vezes 6, 18, vezes 5, 90, 90 vezes 4, 360 situações. Mas ainda está faltando uma situação, que é aquela onde ele recusa a sopa, mas aceita a sobremesa. Aqui ele pegou só sopa, sem sobremesa. Aqui ele pegou sopa e sobremesa. E agora a gente vai para a situação onde ele vai aderir somente à sobremesa. Então aqui prato principal e bebida, que são obrigatórios. E ele vai também querer sobremesa e vai dispensar a sopa. É uma outra situação que ele também pode, já que sobremesa e sopa são opcionais. 3 possibilidades para prato principal, 6 para bebida. E para sobremesa são 4 possibilidades. Multiplico aqui. E aí eu tenho 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4, 72. Então observe que eu tenho 4 situações que são todas elas indicadas pelo conectivo, pelo nexo ou. Ou eu só uso aquilo que é obrigatório, prato principal e bebida, ou eu uso obrigatório mais sopa, ou eu uso o que é obrigatório mais sopa e sobremesa, ou ainda eu uso somente sobremesa como opcional. Então eu tenho situações aí alternativas e quando acontece isso eu somo as possibilidades de cada etapa ou de cada possibilidade. Então aqui o total de escolhas que ele tem vai ser dado pela soma 18 com mais 90 com mais 360 e com mais 72. 8 e 2, 10, vai o 1. Aqui 2, 11, 17, 24, vão 2, mais 3, 5, 540 possibilidades de escolha. Ok? Bom, então isso é um processo resolutivo que tem um apelo mais didático, né? Para o entendimento do aluno, essa resolução ela fica mais interessante, mais plena. Mas eu posso pensar num outro tipo de resolução, que ela é mais rápida, né? Mais leve, mas que é interessante ser feito depois desse processo aqui entendido. Então, vou fazer um procedimento assim, ó. Eu tenho aí 4 situações para escolher. Eu tenho prato principal, eu tenho bebida, são 2 itens obrigatórios, 3 opções para prato principal, 6 opções para bebida. Aí depois eu tenho a sopa e tenho a sobremesa. Aí pensa comigo que sopa são 5 possibilidades, porém eu tenho a opção, né, de não querer sopa. Então, além das 5 sopas, 5 sabores, vamos dizer assim, de sopas que eu tenho disponível, eu ainda tenho mais uma possibilidade que é de não querer sopa. Aqui no prato principal eu não tenho essa possibilidade, porque é obrigatório. Aqui na bebida também eu não tenho essa opção, porque é obrigatório. Agora, na sopa, além dos 5 sabores, eu tenho mais uma opção, que é de não querer sopa. Então eu tenho 6 possibilidades. Os 5 sabores e mais a possibilidade de não aceitar ou não querer. Sobremesa, a mesma coisa, como é opcional, eu tenho 4 sabores de sobremesa e tenho mais uma situação, mais uma possibilidade, que é a opção de não querer sobremesa. Por isso eu tenho aqui 5 possibilidades. E aí eu faço o produto desses valores aí. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 6, isso vai dar aqui 108, né? 108. E aí 108 vezes 5, adivinha, dá o mesmo 540. Ok? Então aí eu tenho 2 aspectos resolutivos, um complementa o outro. E com esses 2 formatos, acredito que a resolução fique com uma melhor compreensão, um melhor aproveitamento nos teus estudos. Ok? Fica então o meu forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.